E aí entra a questão da superestrutura, né? Superestrutura, ela tá em tudo quanto é lugar, né? Eu vou dar um exemplo bem simples para ser o máximo didático possível para as pessoas entenderem. O que é uma superestrutura numa análise política? Nós falamos muito que o Brasil é o país do futebol. Então isso aí virou uma bandeira política. Nós somos o país do futebol, mas a gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Já faz um tempo considerável, não é tanto assim. E eu continuo achando que o Brasil é o país do futebol, certo? Mas nós ficamos quanto tempo? No concreto... Mas também ficamos lá de 70 até 94. No concreto, a gente não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Mas a gente propaga o tempo todo. O Brasil é o país do futebol. Então, é um conjunto de ideias que já se descolou da realidade. E quando você tem esse conjunto de ideias que descola da realidade, ela passa a ser também disputada, você tem uma disputa de narrativa. Então, por exemplo, naquele momento, a narrativa de São Paulo lutando contra o mal, ela pegou mais entre a população brasileira, ainda que não fosse o que estava acontecendo de concreto. E também não dá para dizer que a Aliança Liberal do Getúlio era também as mil maravilhas. Sim. Teve muitos progressos, mas também houveram problemas. Veja-se o golpe de 37, né, o Estado Novo, né, aquela questão da ditadura, Vargas e tal. Vargas, inclusive, posteriormente, quase entra na Segunda Guerra Mundial ao lado do fascismo, do Mussolini. Ele tinha uma certa simpatia ali. Ele foi comprado pelos americanos, mesmo assim, ele mentiu. Exatamente. Ele foi contra as suas origens. Exatamente. Só para usar o dinheiro para implantar em projetos que nos beneficiam até hoje. Sim. A Petrobras, a Companhia Siderúrgica, Vale do Rio Doce e por aí vai. A educação e tudo isso. Mas é o que vocês falaram. Eu entendi exatamente a história da superestrutura e é verdade. Então, o que a gente lê, o que a gente ouve falar, né, é bem diferente de quem está pesquisando. E é por isso que eu queria que vocês tentassem, né, você falou que é difícil, que muita coisa aconteceu, explicar o porquê acabou... O povo acabou indo contra os tenentistas e também contra o Getúlio. O que aconteceu? Enfim, como eu falei, o que a gente vê por aí pesquisando, né, nossa pesquisa em livros e tudo mais, é a história da opressão, é a história a história do MMDC também, que a gente vai chegar lá. Que viraram Marte de todo mundo se voltou, então tem tudo isso. Eu vou um pouquinho, isso daí já há anos que a gente conversa. Essa parte é onde eu vou um pouco para o outro lado. Eu já acho que a Revolução de 32, eu apoio as pessoas que se empenharam naquele movimento. Não era só a busca da Constituição, da troca das leis, de leis que haviam sido deixadas para trás lá de 1824, que quem estudou direito já aqui, sabe? Ou não precisa nem ser professor de história. Quem estuda direito, que estudou todas as constituições, sabe que a Constituição de 1824 ela foi feita para o povo e para uma pessoa poder organizar tudo isso daqui que já estava uma bagunça. Dom Pedro não podia deixar um negócio para qualquer um entrar. Porque ele sabia que senão ia cair nas mãos dos espanhóis, nas mãos dos portugueses, novamente, nas mãos dos ingleses, dos franceses, que tinham um ódio tremendo do rei Dom João VI, quando ele fugiu com a ajuda dos ingleses para o Brasil. Então tinha tudo aquilo. E aí os paulistas, eles começaram, como nós falamos, nós estamos em 4 pessoas. Alguém ouviu, os caras já entravam aqui e já batiam em todo mundo. Então isso daí começou a agredir o interior do povo paulista. Então tudo aquilo que eles haviam adquirido de Getúlio, toda aquela ovação para ele, toda aquela multidão gritando o nome dele, tudo que... Todo mundo tinha ideia que ele ia melhorar o mundo. E aí começou a se perder. Aquilo começou a escorrer pelos dedos dos paulistas. E aí, quem tinha dinheiro aqui era só cafeicultura. A oligarquia. Então, o que aconteceu? Eles não queriam trabalhadores.
Eles queriam escravos que eles tinham perdido lá em 1888. Eles não queriam pagar nada para ninguém. O café deles não se vendia mais. Não era tão E forte outra mais, coisa, né? havia também no Rio Grande do Sul alguns núcleos industriais que queriam empreender no Brasil e que queriam ter uma participação na economia nacional, não necessariamente ligada ao café. Então, esses pequenos comerciantes locais, industriais, eles viam também nas oligarquias paulistas um grande entrave, um grande obstáculo. Então havia uma sede muito grande nesse período por mudança. O Brasil de 1920 a 1950 é um Brasil de profundas mudanças. Tanto que o Brasil vai se transformar num país cada vez mais urbano. A partir de 1950 você teve lá o plano de metas, né? O plano de metas é um continuismo, do meu ponto de vista JK, é um continuismo do getulismo, né? Eu me pergunto, como seria o Brasil hoje sem o plano de metas? Houveram erros metodológicos? Houveram. Por Mas exemplo, sem eles seria muito pior. hoje o Brasil é um país essencialmente rodoviarista, o que é um erro. Um país das dimensões brasileiras, isso é um erro. A gente provou desse erro recentemente, na greve. Né? E, aliás, constantemente isso vira e mexe, Honda. Mas, por outro lado, foi importante também, né? Então havia uma disputa, na verdade era uma cisão, o povo, na grande realidade, estava à margem de tudo isso. A grande parte da população estava à margem e nem sabia exatamente o que estava acontecendo no Brasil. Era uma cisão de elites dentro do Brasil. Uma elite que estava querendo arriscar um novo modelo econômico e político para o Brasil, e uma elite que apostava numa velha fórmula da Primeira República, e vinculada também a interesses do Império Britânico. O Império Britânico nunca também deixou de colocar lá seus interesses na mesa também, né? Então o imperialismo o imperialismo britânico tinha muitas relações com os paulistas. Desde a trajetória de Dom João VI para o Brasil.